Olá, tudo bem? Vamos dar início ao culto, ao nosso Deus maravilhoso. Estamos aqui no Ministério Cartas Vivas. Que Deus possa falar com você, falar ao seu coração, independente do lugar em que você está. Saiba que Deus tem um cuidado em nossas vidas, amém? Essa canção diz que nós vamos ficar aqui na presença de Deus, que você possa encontrar em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Santo é o nosso Deus. Vou ficar aqui perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só que eu posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo universo e atinge o meu coração. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar. Os caminhos de pureza, os caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Não existem palavras para descrever. Eu amo você. Eu amo você.
Salmo de número 77. Salmo de número 77. Clamo a Deus por socorro. Chamo a Deus, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos, há muitos passados, nos dias que não tinha epidemia. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá, ó Senhor, rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor, Senhor? Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa, Senhor. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Em sua ira refreou sua compaixão, Senhor. Verso 11. Recordarei então os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos, Senhor. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. O salmista estava aqui passando por dias angustiantes. Dias talvez igual aos nossos, onde nós clamamos e nós indagamos a Deus: Senhor, aonde tu estás? Será que o Senhor deixou de ser misericordioso? Senhor, será que o Senhor deixou de agir? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando aqui? Senhor, o Senhor não está vendo a fome, o Senhor não está vendo as dificuldades, o Senhor não está vendo as mortes, o Senhor não está vendo o meu luto, o Senhor não está vendo a minha dor. Mas aí o salmista, ele lembra dos feitos passados do Senhor. Ele lembra dos milagres que o Senhor já fez na vida dele. E ele se recorda e vê o quanto Deus agiu em todos os momentos da vida dele. E ele se recorda de todos os milagres. E ele se recorda do que Deus já fez, da onde Deus te tirou e da onde que Deus o colocou. E lembrando todos os feitos do Senhor, lembrando tudo que Deus já fez e a imensidão do nosso Deus, ele chega à conclusão de que não há Deus maior do que o nosso Deus, que é um Deus de milagre, que é um Deus que nos provê de tudo, de tudo. Os dias são maus, os momentos podem ser uns momentos não tão felizes, mas nos recordemos de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E não vai ser agora, não vai ser no dia de hoje, não vai ser agora durante essa pandemia, que Deus irá se apequenar, que Deus irá se tornar pequeno, que Deus não acabará a sua misericórdia. Não. Deus está conosco. Deus está aí com você, do seu lado, olhando a sua dor, vendo e dando força para que você suporte esses dias maus, que todos nós, cristãos ou não cristãos, temos que passar. Que nós passamos ao lado daquele que é grandioso, daquele que já provou para você o quanto Ele te ama, não poupando a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Vamos orar? Pai querido, diante de Ti, Pai amado, nós colocamos, Pai amado, toda dor, toda ferida, pessoas enlutadas, Pai amado, pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor. Vidas, Pai amado, estão sendo ceifadas, Pai,
por essa doença terrível, Senhor. Eu peço, Pai amado, diante de Ti, e nós como igreja também pedimos, Pai amado, diante de Ti, abrevie esses dias maus, Senhor. Abrevie, Senhor. Clamamos a Ti, Pai amado, como povo santo, Teus filhos, Senhor Jesus. Senhor, sei com aquele que está passando por uma dificuldade financeira agora, Senhor, provenha. Senhor, que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que têm ainda um pouco, para que elas possam olhar para a Tua obra e ver que ela pode ajudar. Amolece, Senhor Jesus, corações de alguns. Quantos não estão passando dificuldade? Está difícil para todo mundo, sim, Senhor. Mas mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, nós podemos ajudar. Toque no coração, Senhor. Em nome de Jesus. Toque no coração, Senhor. Inclusive aqui da sua própria igreja, do Ministério Cartas Vivas. No coração de alguns, Senhor, que se disponham, Pai amado, a ajudar o próximo. Que nós não possamos olhar apenas para as nossas dificuldades, mas que nós possamos, Senhor Jesus, olhar para a dificuldade do próximo, ver e enxergar que tem pessoas passando por dificuldades maiores do que as nossas. Começando aqui por esse ministério, Senhor. Oh, Senhor Jesus, ajude, Senhor. Clamo a Ti, Pai amado. Abrevie esses dias, Senhor. Acalente os corações, Pai amado, daqueles que estão sofrendo, Pai amado, para a perda, Senhor Jesus, de um ente querido. Que elas se sintam, Senhor Jesus, abraçadas por Ti, Pai amado. Que debaixo das Tuas asas, Pai amado, nós temos refúgio. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Essa canção que diz que Jesus, independente da circunstância, nós temos a Ti, Santo, maravilhoso, Senhor. Esperança para mim.
passar, tudo vai passar. Este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, só temos a ti, Senhor, esperança. Jesus, eu só tenho a ti. És a nossa esperança, Senhor. Esperança para mim. Se estou triste, minha fé Precisa estar está em ti. na tua mão, Senhor. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor, Teu amor me guiará até o fim. renova, Deus, o nosso espírito, Pai. Santo é o Senhor. Que a nossa esperança, Senhor, seja depositada em ti. Que, ó Deus, o nosso coração seja depositado em ti, Senhor. Eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Prepara o seu coração para receber a palavra de Deus, que é alimento sólido para o nosso coração. Santo é o nosso Deus. Graças e paz. Amém? Antes de iniciar a nossa palavra, eu gostaria de falar a respeito um pouco desses dias e o nosso papel como ministério nessa pandemia, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades. São dificuldades físicas, né? Em relação à doença, em relação a tudo que está acontecendo. São dificuldades emocionais, porque toda essa situação gera muito medo, muita insegurança. Mas também existe uma dificuldade financeira. Muitas famílias, devido aos fechamentos, devido a toda a situação que nós estamos passando, não estão, infelizmente, conseguindo nem sequer, muitas vezes, trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E o nosso ministério tem a função de ajudar essas famílias. Tem o objetivo de trazer um pouco de alívio para essas famílias que estão passando por esse momento. Sim, nós oramos. Sim, nós pedimos a Deus que Ele traga alívio para toda essa situação, mas também nós precisamos agir. E nós, então, estamos aqui pedindo para você que gostaria de fazer parte disso, que gostaria, de alguma forma, de ajudar essas famílias que estão passando necessidade, que muitas vezes estão precisando de uma cesta básica ou de algum produto essencial e que elas não têm nem sequer o dinheiro para comprar esse produto. Que você se junte a nós, ao nosso ministério, para que nós possamos ajudar essas famílias a passar por esse momento difícil. Então, vai passar a nossa conta, vai passar o nosso Pix. E se você se sentir tocado, se você sentir Deus falando com você, que você deseja, de certa forma, ajudar essas famílias que estão passando por esse momento difícil, não hesite em procurar o nosso ministério, porque nós estamos também ajudando essas pessoas a passarem por esse momento difícil.
Então, nós temos nossa conta, nós temos o nosso Pix, e nós estaremos fazendo alguma diferença nessa cidade em relação à questão financeira também. Amém? Hoje eu gostaria de falar um tema que parece estar um pouco... como que eu vou usar a palavra? Parece até mesmo um pouco dúbio, um pouco estranho. Nós estávamos falando sobre uma coisa, sobre esse assunto, num momento meio difícil, meio complicado, um momento triste até mesmo, né? Essa semana eu passei por uma experiência que, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não gostaria de ter passado. Ano passado, no dia 20 de março de 2020, no meu trabalho, eu estava organizando as minhas coisas, pegando o meu computador, pegando os meus objetos de trabalho, colocando dentro do meu carro e levando para minha casa para trabalhar de home office. E essa semana, dia 19 de março de 2021, eu estava exatamente fazendo a mesma coisa. Organizando meu computador, organizando os meus materiais, colocando dentro do meu carro para ir para minha casa e trabalhar em home office. E, sinceramente, eu acredito que é um sentimento meu e é um sentimento de muitas pessoas. Nós não gostaríamos de estar passando por isso de novo. É uma pandemia que começou com 15 dias, 20 dias, 40 dias, e, de repente, nós já estamos há mais ou menos um pouco mais de um ano, e nós ainda estamos praticamente na mesma situação que nós estávamos em março de 2020. E isso gera tristeza. Nós não podemos ser ingênuos de acreditar que a situação que nós estamos vivendo não gera tristeza. Gera sim. E, diante de tudo isso, eu gostaria de falar sobre um assunto que parece ir na contramão disso, que é sobre aprender a viver contente. Mas nós vamos aprender hoje que, na verdade, esse assunto ele não vai na contramão. Ao contrário, é justamente o aprender a viver contente que nos ajuda a passar por dias que nós não desejamos, por coisas que nós não planejamos e coisas que nós realmente, verdadeiramente, não queremos estar passando. Mas é muito comum da nossa parte, falando sobre planejamento, falando sobre coisas que acontecem, o ser humano fazer planos. É muito comum o ser humano planejar, esperar, desejar alguma coisa, correr atrás dessa coisa. É muito comum, principalmente quando a gente finaliza um ano, inicia um novo ano, principalmente quando a gente está passando por fases de transição, a gente planeja, a gente calcula, a gente foca. E é mais comum ainda que essas coisas que nós planejamos, elas se tornem o foco do nosso contentamento. Como assim? Por exemplo, eu estarei contente ou eu serei feliz no momento em que eu conseguir comprar uma casa. Eu serei contente, eu serei feliz no momento em que os meus filhos estiverem crescidos e formados e bem encaminhados. Eu serei feliz, eu serei contente quando o meu salário melhorar, quando eu conseguir um emprego melhor. Eu serei feliz, eu serei contente quando essa pandemia acabar e eu não precisar usar mais máscara, eu não precisar mais usar álcool em gel, eu não precisar me manter afastado das pessoas que eu gosto. E aí a gente vai vivendo dessa maneira. O problema não está em fazer planos. É comum, faz parte de nós, e a Bíblia em nenhum momento nos proíbe de fazer planos. Ao contrário, ela diz que o homem compete a fazer planos, mas ela também diz que a resposta certa vem do Senhor. Então, assim, não tem problema. O problema está quando as coisas que nós planejamos se tornam foco do nosso contentamento, se tornam foco da nossa alegria e, de repente, as coisas mudam, as situações mudam e o nosso plano, o nosso foco, de repente dá errado. O que acontece com o nosso coração, com a nossa vida, quando nós esperamos, quando nós experimentamos o que nós não planejamos? O que acontece quando aquilo que eu estabeleci como meta, como foco, como objetivo, é frustrado? O que acontece quando as circunstâncias mudam, quando os ventos contrários batem e, de repente, tudo aquilo que nós
determinamos, escrevemos, calculamos, a gente vê que não consegue fazer. O que acontece quando nós planejamos, há um ano atrás, que em março de 2021, nós não estaríamos ainda vivendo uma pandemia. E nós nos encontramos em março de 2021, vivendo uma pandemia ainda. E pior, parecendo que a situação ou está pior, ou está do mesmo jeito que estava um ano atrás. O problema não são os nossos planos. O problema não são o nosso foco. O problema está quando as coisas não acontecem do nosso jeito, da maneira como nós planejamos, da maneira como nós calculamos. Mas hoje, eu gostaria de falar de um personagem que é especialista, que eu considero especialista em coisas não planejadas. Olha, se tem um cara na Bíblia que eu olho e falo assim, essa pessoa viveu definitivamente aquilo que ele não planejou, aquilo que ele não esperou, essa pessoa é Paulo. Apóstolo Paulo. Ele é uma pessoa que pode nos ajudar a entender como viver quando nós experimentamos o não planejado. Se tem alguém que pode falar sobre as surpresas da vida e aquilo que nós experimentamos e que às vezes nós não desejamos, essa pessoa é Paulo. Afinal de contas, se nós pudéssemos perguntar para Paulo, Paulo, e aí, você viveu aquilo que você planejou? Provavelmente a resposta de Paulo seria não. Se perguntássemos para Paulo, se nós pudéssemos hoje sentar com Paulo e falar assim, Paulo, você viveu a vida que você esperava? Paulo provavelmente vai dizer, não, não vivi. Por quê? Vamos começar do começo. Primeiro, Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo, como diz a Bíblia, inspirava ameaça aos seguidores de Cristo. De repente, na narrativa bíblica, nós chegamos em Atos 9, em que Paulo, em sua fúria, em sua ânsia, em seu desejo de acreditar que o que ele estava fazendo era algo que Deus estava querendo que ele fizesse, em sua ânsia de acreditar que ele estava fazendo as coisas em nome da religião e que ele estava combatendo algo que Deus gostaria que ele combatesse, Roma até Damasco, e ali ele decide que ele vai, com uma autorização do sumo sacerdote, que ali os cristãos que ele encontrar, ele vai prender. Nesse caminho, nessa estrada, de repente, Paulo, ou melhor, Saulo, é tomado por algo que ele não esperava. A Bíblia nos relata que, de repente, uma luz vinda do céu o derruba. E ele fica cego. E, de repente, ele ouve uma voz em que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, tomado, arrebatado por toda aquela situação, pergunta, mas quem é você? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. O planejamento de Paulo era ir para Damasco com uma carta, com uma autorização, e lá encontrar o maior número de cristãos que ele poderia encontrar e lançar esses cristãos na prisão. Mas no meio do caminho, o não planejado, o não esperado por Paulo, acontece. E naquele momento, a vida de Paulo era transformada. Se antes daquele momento nós perguntássemos para Paulo, se nós falássemos para Paulo que ele se tornaria discípulo de Jesus, provavelmente ele daria risada e depois ele prenderia a pessoa e a lançaria na prisão. Mas ali, naquela estrada, naquele momento, há uma virada na vida de Paulo. E o não planejado, e eu vou garantir, e o não desejado. Paulo não desejou
se tornar discípulo de Cristo. Mas o chamado de Jesus foi mais forte na vida dele. E vamos falar do chamado de Paulo, por que não? Saulo, antes, o fariseu, aprendiz do grande Gamaliel, observador da lei em todos os seus termos, em todas as suas práticas, em todos os seus procedimentos, de repente é chamado para ser discípulo. E não um simples discípulo, não um discípulo qualquer, não um discípulo para integrar os 12 apóstolos e pregar para a nação de Israel. Não. Paulo, o religioso, extremamente observador, extremamente pragmático, sistemático, é chamado para ser o apóstolo dos gentios. É chamado para sair de Israel, sair de Jerusalém e propagar a palavra além das fronteiras da sua nação. Nação essa que, como ele mesmo diz em uma das suas cartas, ele ama. Mas ainda assim, ele não teve, ou melhor, teve, mas um pouco menos. Ele teve melhor a oportunidade de pregar fora dos limites de Israel, fora das fronteiras que ele considerava confortável. Parando para pensar, seria muito mais fácil para Paulo, o conhecedor da lei e dos ritos da religião, convertido, pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali já dentro do seu círculo? Mas não, novamente, o não planejado, o não esperado, entra na vida de Paulo. E Paulo é chamado para pegar fora dos limites de Israel. Paulo, o aceito nas rodas religiosas, o respeitado, de repente passa a ser odiado, a ser rejeitado. O perseguidor passa a ser perseguido. Preso, apedrejado, chicoteado, náufrago, passou fome, passou frio, passou sede. Este é Paulo, o especialista em coisas não planejadas. Mas é este mesmo Paulo que nos brinda, nos coroa com a carta considerada a carta mais alegre da Bíblia. Vamos abrir? Filipenses. Capítulo 4. A gente vai ler o versículo 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, escritor da carta aos Filipenses. Mas antes eu gostaria que a gente entendesse melhor o contexto da carta de Filipenses. A carta de Filipenses em si realmente é uma carta muito alegre. E se a gente pegar desde o capítulo 1 e ir até o final, a gente vai ver muita expressão. Alegria, alegrem-se, completem minha alegria, oro com alegria. E contente. Aprendi o segredo de viver contente. E se você lê a carta de Filipenses, você fala assim, nossa, que legal.
Paulo devia estar escrevendo de um lugar muito confortável, de um lugar muito interessante, ele devia estar se sentindo muito bem para ele escrever a carta de Filipenses. Paulo escreve a carta de Filipenses dentro de uma prisão. E não é qualquer prisão. Nós não estamos falando de um criminoso que está pagando a sua pena pelos seus crimes. Nós estamos falando de um prisioneiro preso injustamente. E qual que foi o crime de Paulo? Pregar o evangelho aos gentios. Esse era o crime que aquelas pessoas consideravam que Paulo tinha cometido. Então não era qualquer prisão. A prisão em si já é um ambiente muito desconfortável. Agora vocês imaginem a seguinte situação: você estar preso injustamente, e não só injustamente, estar preso por estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o contexto de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses. Aí eu pergunto a você: você estaria falando de alegria? Se você estivesse preso injustamente por estar fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer? Você estaria falando de alegria? Eu posso dizer por mim: certamente não. Nós já ficamos incomodados com a questão do lockdown, com a questão de, às vezes, ter que passar mais tempo dentro de casa. Nós já ficamos incomodados com a restrição da nossa liberdade, até mesmo de circular e de ir e vir. Nós já não temos coragem de falar de alegria com as limitações de tempo, de espaço e de circulação que nós já estamos vivendo. Que dirá se nós estivéssemos numa prisão? Que dirá se nós estivéssemos presos injustamente? Mas aqui nós temos Paulo falando sobre alegria, sobre contentamento. Eu gostaria só de dar uma passada para você entender o nível de alegria que Paulo fala em Filipenses. Não precisa abrir, a gente vai passar rapidamente. Lá em Filipenses 1, no versículo 4, ele fala assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Lá no capítulo 2, no versículo 2, ele fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Lá no capítulo 3, ele fala: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Aí a gente entra lá no 4, e ele fala assim, no capítulo 1, no versículo 1 do 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. E a gente entra no versículo 11, 12 e 13, e Paulo novamente começa a dizer que ele aprendeu o segredo de viver contente. Então, só que eu gostaria de frisar uma questão aqui, que é muito importante. Paulo nos diz que ele aprendeu o segredo de viver contente. E o segredo de Paulo de viver contente é dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, eu posso ter tudo que eu quero, eu posso ser quem eu quero ser, eu posso estar aonde eu gostaria de estar, eu posso viver aquilo que eu gostaria de viver. Não. Eu posso estar passando fome, eu posso estar sem fome, eu posso estar numa prisão, mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o segredo da frase tudo posso naquele que me fortalece não está no tudo posso.
A chave do versículo, tudo posso naquele que me fortalece, está naquele que me fortalece. A frase, o segredo, a chave de Paulo para passar por qualquer situação, o segredo de Paulo para viver o inesperado, o não planejado e o não desejado, e ainda assim encontrar motivos para viver contente, motivos para ser alegre, está em Jesus. O segredo do viver contente na vida de Paulo chama-se Jesus. Está naquele que o fortalece. Não está no que ele está fazendo, não está no que ele está vivendo, não está no contexto onde ele está inserido. Está em quem? Na presença de Jesus, na convicção de Paulo de que Jesus está com ele. E se Jesus está, eu tudo posso. Posso passar fome, posso passar frio, posso ser apedrejado, posso ser preso, meu navio pode naufragar. Eu posso ser excluído, esquecido. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Jesus está comigo. Que nós possamos ser assim. Que a convicção da presença de Jesus em nossas vidas nos faça entender que tudo nós podemos passar, mas Jesus está. Tudo nós podemos viver, mas Jesus está conosco. E que a presença de Jesus, rica, verdadeira e profunda, gere tamanha alegria em nosso coração, que as circunstâncias não sejam capazes de arrancar do nosso coração esse viver contente. Que o nosso segredo seja Jesus. Paulo olhava tudo ao redor e ele via que nada estava bom. Mas ele olhava para cima e ele via que lá tudo estava bem. E se lá estava bem, e se lá em cima ele estava com a presença de Jesus no coração, o tudo poderia passar, mas ele permaneceria na presença de Jesus. Mas uma coisa também que eu gostaria que a gente entendesse é que, ainda assim, o contexto de Paulo não era um contexto confortável. Seria muito interessante se nós parássemos por aqui e falássemos assim: nossa, agora eu preciso viver feliz, eu preciso viver contente, eu preciso viver rindo à toa, porque Paulo era assim. Não. Paulo não está dizendo que ele está feliz por estar em uma prisão. Paulo não está dizendo que ele está feliz por estar passando fome às vezes. Paulo não está dizendo que ele está feliz porque ele está numa situação que ele não planejou e que ele não desejou. Não. Paulo está dizendo que está feliz porque tem a presença de Jesus na vida dele. Paulo não está aqui rindo à toa. Não significa que Paulo não chorava. Não significa que Paulo não se angustiava. Não significa que Paulo, às vezes, não se incomodava com a situação que ele estava vivendo. Nós não temos filmes, nem revistas de quadrinhos com o nome O Super-Herói Paulo. Paulo não era um super-herói. E nós também não somos. O contexto de Paulo não é agradável e em nenhum momento aqui ele está dizendo que é. Mas Paulo está conclamando a igreja de Filipos e está conclamando nós, hoje, domingo, no meio de uma pandemia, a entender que não é a circunstância, que não é o desconforto,
que não é a situação difícil que nos define. Paulo também está nos ensinando que não tem problema, muitas vezes, nós dizermos que não está tudo bem. Nós não podemos pegar tudo isso aqui que Paulo está dizendo e colocar num contexto completamente positivo. De, vou pensar positivo porque eu preciso ser feliz. Eu vou pensar positivo porque eu preciso aprender a viver contente. Eu vou pensar positivo porque Paulo disse que eu preciso me alegrar. Não é isso. Existe um contexto por trás. Existe sim uma situação não desejada. E é preciso também se atentar para isso. O que Paulo está nos ensinando é que existe uma estabilidade, uma garantia no desconforto. Existe uma estabilidade e uma garantia naquilo que nós não desejamos. Paulo está dizendo que, olha, existe um jeito de nós encontrarmos alegria naquilo que nós não planejamos, naquilo que nós não desejamos, na situação em que nós não gostaríamos de estar inseridos. Sim, existe um jeito, e esse jeito tem nome: Jesus. É Jesus que sustenta, é Jesus que fortalece, é Jesus que dá sentido. Paulo estava numa situação extremamente confortável na vida anterior dele. Mas eu garanto para você, que se perguntasse para Paulo, escolher a vida antiga dele, sem Jesus, e a vida dele, cheia de altos e baixos, com Jesus, eu garanto a você, que Paulo escolheria a vida com Jesus. Paulo estava estabilizado, Paulo era bem aceito, Paulo era respeitado, Paulo era bem visto. Paulo provavelmente tinha uma casa em que ele tinha certeza que lá haveria comida, que lá haveria uma boa cama. Mas eu garanto a você, que se você chegasse hoje e perguntasse para Paulo, se o não planejado na vida dele com Jesus valeu a pena, ele diria sim, valeu. Eu não trocaria a vida que eu tive com Jesus pela estabilidade que a religião tinha me trazido. Por isso, viver contente é fazer as pazes com o passado e entregar o futuro na mão de Deus. É fazer as pazes com a nossa alma e com os nossos sentimentos. Não é fingir que uma circunstância não dói, não incomoda, ou até mesmo que não gere medo. Mas é entender que o sofrimento faz parte do crescimento. É entender que a presença de Jesus na dor também vale a pena. Diante disso, podemos extrair 4 lições. A primeira é: viver contente é saber que nada neste mundo tem potencial de nos destruir. É saber que com Jesus, Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. E que a presença de Jesus em nossas vidas é o que nos sustenta. De forma que não existe prisão, de forma que não existe pandemia que seja capaz de nos destruir. Paulo fisicamente estava aprisionado. Mas a alma, o espírito de Paulo, na presença de Jesus, estava livre. A alma de Paulo estava descansada, porque Paulo sabia que não havia nada que os soldados romanos pudessem fazer que destruiriam a convicção da presença de Jesus na vida dele. Os açoites, a prisão,
os apedrejamentos, nada disso tinha poder de arrancar Jesus de dentro do coração de Paulo. E é por isso que Paulo entendeu que ele poderia passar por qualquer situação, por qualquer circunstância, e ainda assim ele estaria íntegro, inteiro, porque é Jesus que nos mantém inteiro. É Jesus que nos mantém íntegros. É Jesus o único que consegue estabelecer os nossos pés em rocha firme. De forma que quando os ventos vierem, os rios subirem, a nossa casa não desaba. Não é isso que o próprio Jesus diz? Que aquele que o ouve e põe em prática as palavras dele é como o homem que cavou até encontrar rocha e ali, na rocha, construiu a sua casa. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e vieram os rios, e a casa dele não desabou. Por quê? Ele é a rocha. É Ele que firma os nossos passos, que firma os nossos pés e nos faz entender que é possível viver contente. Se nós permitirmos que as circunstâncias, que o momento difícil infiltre o nosso coração, a própria ansiedade e o próprio medo do que nós estamos vivendo acabam nos destruindo. Nem estou entrando no mérito aqui do que o Covid-19 causa ao ser humano. Eu estou falando só do medo e da insegurança que, adentrando nos nossos corações, já tem potencial de nos destruir, se Jesus não é a nossa rocha. E o Covid? Ele também não tem potencial de nos destruir. Laís, mas tem pessoas morrendo, eu sei. E eu peço a Deus misericórdia por todas elas. Mas também o próprio Paulo aprendeu que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Por causa de Jesus. É difícil, é sofrido, mas nem o Covid-19 pode nos destruir quando Jesus está em nossa vida. Segundo ponto, viver contente não é um sentimento. Vixe, e agora? Assim como a fé, que também não é um sentimento, é uma certeza, viver contente é uma convicção. Viver contente é uma certeza. E que certeza é essa? Que Jesus está. Que a presença de Jesus está. E com essa convicção, Paulo viveu. E com essa convicção que nós devemos viver. Se eu já entendi que nada mais pode me destruir, porque Jesus comigo está, e Ele vai me apresentar inteiro, espiritualmente diante de Deus, eu preciso enraizar essa convicção no meu coração, de tal forma que mesmo que eu me sinta triste, mesmo que eu me sinta abatido, mesmo que os meus sentimentos estejam fervilhando dentro de mim, existe algo que está sólido, existe algo que está firme, existe algo que está alicerçado. E o quê? É essa alegria de saber que Jesus está. Jesus está no planejado? Sim. Jesus está quando nós conquistamos as coisas que nós queremos? Sim. Mas Jesus também está no não planejado. Jesus está também no não desejado. Jesus está na circunstância difícil, no momento difícil. Jesus está quando eu estou feliz, mas Jesus também está quando eu estou triste.
Mas nós temos uma tendência de partir para um extremo de eu estou muito feliz, eu esqueço que Jesus está comigo. Ou então também eu parto para o outro extremo de eu estou muito triste, eu estou muito preocupado e eu não consigo nem sequer lembrar que Jesus está. Aí a gente deixa de orar. Ah, não, eu não vou orar porque eu estou muito preocupado, eu acho que, peraí, eu preciso resolver. Não, a gente deixa de buscar porque o nosso coração está em polvorosa, está angustiado, está até mesmo acelerado. E a gente esquece de que o próprio Paulo, em Filipenses, ainda no capítulo 4, diz o seguinte: apresentem a sua ansiedade, as suas súplicas, as suas orações diante de Deus. E aí, o Deus guardará a mente e o coração de vocês. E o que passará a habitar no nosso coração? A paz que excede todo entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem suas orações e súplicas e ações de graças diante de Deus. Ah, o coração está agitado? Eu estou com medo? Sim, eu estou com medo. Mas para quem eu apresento meu medo? Para Jesus. Eu estou preocupado? Sim, eu estou preocupado. Mas para quem eu apresento minha preocupação? Para Jesus. Eu estou triste, eu estou chorando. Para quem eu apresento a minha tristeza? Para quem eu apresento as minhas lágrimas? Para Jesus. E os sentimentos vêm e vão, mas Jesus permanece. Por isso que esse viver contente é uma convicção, uma certeza. Porque mesmo que os meus sentimentos estejam abalados, o meu coração está firmado. E o meu coração está contente por saber que Jesus está. Terceiro, viver contente é apresentar nossas emoções para Deus. É se alegrar, é agradecer, é adorar. Mas também é chorar, se lamentar e sentir dor. E até medo. Mas com uma certeza que existe um Consolador que leva para Deus até mesmo aquilo que às vezes nós só conseguimos expressar com gemidos inexprimíveis. É saber que o Espírito Santo leva a Deus aquilo que nós gostaríamos de conseguir dizer, mas muitas vezes nós não encontramos palavras corretas para dizer a Deus aquilo que nós precisamos. É confiar que o Espírito Santo que habita dentro de nós conhece a integridade do nosso coração e fala para Deus aquilo que nós gostaríamos de falar, mas muitas vezes as palavras são insuficientes para dizer aquilo que nós precisamos. É entender que muitas vezes, melhor, na maioria das vezes, nós podemos chegar na presença de Jesus e dizer assim: eu não dou conta. É entender que eu posso chegar na presença de Jesus sem medo e falar assim: Pai, eu sou humano e tudo que nós estamos vivendo está me causando insegurança. É entender que Jesus está nos ouvindo. E melhor, Jesus sabe o que é ser humano. Jesus sabe o que é viver nessa carcaça aqui.
Jesus sabe como muitas vezes o mundo é desafiador. Nós não temos um mediador e um intercessor que não saiba o que nós vivemos. Ao contrário, a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado como ser humano, mas ele não pecou. Ou seja, quando nós olhamos para o céu e falamos assim, Jesus, eu estou com medo. Jesus olha e fala assim, eu sei como é sentir medo. Porque lá no Getsemane, eu senti medo. Eu sei o que é estar angustiado, a ponto de suor escorrer como gotas de sangue. Eu sei, meu filho, como você se sente quando olha para o céu e fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo abandonado. Porque de uma cruz, ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus entende as suas emoções. Nós não temos um Deus alheio ao que nós sentimos. Nunca. Nós temos um intercessor e um mediador que entende, muitas vezes, como os nossos sentimentos nos fazem perder a perspectiva. E olhando para Ele, Ele consegue falar, calma, meu filho, eu estou aqui. E eu vou te ajudar. Não caia no engano de acreditar que você não precisa apresentar suas emoções para Jesus. Não caia no engano de sempre dizer que está tudo bem. Porque quando Paulo fala do segredo de viver contente, ele não está falando para nós que nós temos que viver dizendo para todo mundo que está tudo bem, quando não está. Paulo está dizendo que existe alguém que nos fortalece de tal forma que quando nós nos sentimos fracos, nós chegamos até Ele e Ele injeta a sua força em nós. É por isso que Paulo também diz que a nossa fraqueza, que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O mesmo Paulo diz que quando ele se sente fraco, o mesmo Paulo que escreveu a carta de Filipenses, está dizendo que quando ele é fraco, aí sim ele é forte. Por quê? Porque quando nós nos sentimos fracos, é quando Deus tem a oportunidade de injetar a força dele em nós. Viver contente é isso. Apresentar nossas emoções para Jesus e entender que Ele entende, que Ele sabe e que Ele ajuda. Quarto e último, viver contente é saber que há um lugar para nós. Viver contente é carregar no coração a promessa do nosso amado Jesus, de que Ele voltaria e nos levaria. É carregar a convicção de que Jesus foi para nos preparar morada, e que Ele virá e nos levará. E aí sim, lá, nossa alegria será completa. E aí sim, lá, as nossas emoções estarão estabilizadas. É saber que Jesus prometeu que Ele voltaria. E que tudo isso aqui, mundo, problema, dificuldade, doença, é passageiro. É entender que nós não somos daqui.
Nosso lar não é aqui. O nosso lugar não pertence a este mundo. Então por que eu permito que o mundo roube de mim a minha convicção de que eu tenho um lugar? Por que eu quero que tudo isso aqui seja eterno? Sendo que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui, mesmo se nós tivéssemos uma vida confortável, mesmo se nós experimentássemos tudo que nós desejamos, tudo que nós planejamos, tudo que nós imaginamos, se nós tivéssemos a vida dos sonhos, se isso aqui fosse um conto de fadas, e que a gente pudesse olhar para a nossa vida e falar assim, e nós vivemos felizes para sempre. Nada disso aqui vale alguma coisa. Nada disso aqui acrescenta nada à nossa alma, ao nosso coração e ao nosso espírito. Quem acrescenta? Deus. Qual é o meu lugar? Em Deus. Onde eu vou morar? Com Deus. E isso aqui nada vale. Porque isso aqui passa. Apocalipse. Capítulo 21. Versículo 4. É o 4 mesmo. É o 4. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: Então, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É esse lugar, é neste lugar que nós queremos desejar estar. É com esse lugar que nós devemos sonhar. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui não é uma esperança frustrada. Se o meu planejamento está neste lugar, eu posso confiar que com Jesus eu vou chegar lá. É neste lugar que eu vou experimentar o feliz para sempre. Porque toda morte, toda dor, todo sofrimento, toda doença, terá passado. Por isso, todos os dias, nós possamos nos render ao segredo de Paulo, que é Jesus. Que nós possamos correr a carreira que nos é proposta, lembrando daquilo que o escritor de Hebreus fala, lá em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E façamos o quê? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olhando para quem? Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus, vivendo um dia de cada vez e dando um passo de cada vez. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um momento, ó Deus, em que nós podemos, ó Deus, estar aqui reunidos, ó Deus, aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais a respeito da Tua palavra, Pai. Deus, nós queremos pedir neste dia, Pai, ensina-nos a viver contentes. Ensina-nos, Deus, a entender, ó Deus, que o viver contente é uma convicção. Essa convicção de que o Senhor está, de que nós não fomos esquecidos, de que nós não fomos abandonados, de que nós não fomos deixados de lado, de que a sua soberania falhou, de que o Senhor está sendo pego de surpresa por essa pandemia. Não, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor é soberano e que o Senhor nunca é pego de surpresa, que o Senhor está no controle, que o Senhor está vendo, que o Senhor sabe, que o Senhor vê, que o Senhor ouve e que o Senhor está conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, a descansar na Tua presença, a correr, Deus, a corrida que nos é proposta, Deus, olhando para Ti, olhando para Jesus, tendo os olhos fitos em Ti, livrando, ó Deus, de tudo que nos atrapalha, livrando, ó Deus, da ilusão de que esse mundo pode nos oferecer alguma coisa, Deus. Nos ajude, Deus, a olhar para o alto, a olhar para cima e correr para Ti, Senhor. Correr, ó Deus, para a Tua presença. Nos ajude, Deus, a sonhar, ansiar, desejar por esse dia em que o Senhor, ó Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que nós possamos sonhar, ó Deus, com esse dia, que nós estaremos inteiros na Tua presença, porque o Teu Filho Jesus nos conduziu até a Tua presença. Nos ajude, Deus, a entender que esse mundo não é o nosso lar. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós vivermos aqui, esperando, ansiando pelo nosso lugar, ajuda-nos, Deus, a tudo poder na Tua presença, a tudo passar confiando em Ti, a entender que é o Senhor que nos fortalece, a entender, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nós possamos, ó Deus, passar por pandemias, passar por dores, por tristezas, por alegrias também, Deus, mas entendendo que é o Senhor que nos fortalece. Ajuda-nos, Deus, a usar o segredo de Paulo para viver contentes. E esse segredo é o Teu Filho amado Jesus, Pai. Te peço também nesse momento, ó Deus, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles, ó Deus, que estão agora em leitos de hospital, por aqueles agora, Deus, que podem estar enterrando, Deus, pessoas amadas, pessoas queridas, Deus. Nós pedimos, ó Deus, que a doce presença do Teu Espírito Santo, que a doce presença do Teu Filho Jesus inunde os leitos de UTI, inunde os leitos de hospital, inunde o coração daqueles que choram, para que eles também possam passar por tudo isso, sendo fortalecidos pelas Tuas fortes mãos, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Por isso nos rendemos a Ti, Senhor. Colocamos o nosso coração, Pai, diante de Ti. Que possamos clamar a Ti, Senhor, então somente e unicamente a Ti.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Nós cremos, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. E assim como diz essa canção, que você da sua casa, onde quer que esteja, clame a Cristo, clame a Deus. Ele é o único capaz de te ajudar, de nos ajudar a caminhar, a prosseguir. E ainda que morramos, Deus está conosco. Deus é aquele que de fato estende a sua mão sobre nós. E que nós possamos agradecer sempre a Deus por tudo. Que Deus possa guiar a sua vida. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.